todos os participantes, né, que estão aqui, e já agradecer, né, por terem separado alguns minutinhos, né, do seu dia para me ouvir, essas informações aí pertinentes ao alto rendimento. Não posso deixar de saudar o nosso presidente, o Ascar, né, que se não fosse pela visão visionária dele, isso não estaria acontecendo. Também aproveitando o momento, né, e agradecendo aos nossos parceiros aí do projeto, que é o nosso amigo Bombadão, né, o vulgo Daniel, ou ao contrário, né, Daniel vulgo Bombadão, ao Felipe Saldanha e também ao amigo Edmar, né. Mais uma vez, agradeço a disposição de todos, né, e desta oportunidade de poder trazer informações para os senhores, mais uma vez. Esse projeto, pessoal, ele é um projeto que ele é composto de 12 aulas, tá? Hoje nós faremos uma síntese. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal? Hoje nós faremos uma síntese de todo o processo, de tudo que eu vou trabalhar com os senhores aí em relação às aulas. Aqui tem muitos anos de estudo, anos de trabalho e anos de aplicação, tá? E eu espero aí que no final desse período, né, nós vamos trabalhar esse ciclo ainda do 2025, esse calendário. Isso já era para ter iniciado já logo no início do ano, mas tivemos vários percalços aí, mas felizmente hoje está iniciando. Então eu espero que até o final do ano vocês já tenham condições de entender como o corpo funciona, questões biomecânicas, biomecânica funcional, fisiologia do exercício, questões nutricionais, questões mentais, e também estratégias para que vocês façam um preparo para dia de prova, dia de treino, né? Tenham condições também de saber de algumas técnicas, né, que a gente consegue adotar e buscar para não só para ter um melhor rendimento, mas também para ter uma prevenção de lesões. Isso é fundamental quando a gente fala em esporte de alto rendimento, né? E aproveitando, falando em alto rendimento, se nós não tratarmos, pessoal, dos 3 pilares que regem o alto rendimento, que é físico, técnico e tático, né? Mental ou psicológico e nutricional, nós não estaremos falando em alta performance. Tá? Toda modalidade ou todo esporte que rege alta performance se baseia nesses quesitos. Então é isso que eu quero trazer para os senhores. Tem áudio aberto aí, pessoal. Então, sem delongas aqui, como diz o meu amigo Guga Ribas, isso aqui é uma virada de página, né? É um turning point, né? Espero que realmente a gente eu consiga elucidar algumas coisas, né? E poder trazer aí um proveito para todos os atiradores e colegas, tá bom? Dando a sequência, então. O objetivo, pessoal, desse conteúdo é oferecer conteúdos e dinâmicas exclusivas voltado para os atletas e entusiastas do IPSC. Falando em atletas, né? Todos nós somos atletas, seja o atleta do final de semana, seja o entusiasta, né? Mas falando no atleta de alto rendimento, o atleta que busca ranquear, né? É de fundamental importância ele ter um entendimento de como o corpo funciona, de como nós podemos utilizar as molas do nosso corpo, que são os aprimoramentos biomecânicos, né? Que ele consiga ter um entendimento de uma análise de movimento, que ele consiga entender o que é uma periodização, como ele tem que atuar para que ele chegue num período competitivo e ele tenha realmente uma forma física elevada, ou seja, que ele tenha o resultado que ele almeja, né, em relação à questão física, né? A gente chama isso de taper, saber ajustar essas questões da intensidade, do volume. Melhorar a preparação física, controle corporal, economia de movimentos durante as provas. Eu não posso falar em performar, pessoal, se eu não tiver um controle corporal. E aí eu vou elucidar para vocês várias questões que, inclusive, na live anterior, na live da saúde, que saiu algumas semanas atrás, eu tratei alguns aspectos, né? Fiz algumas correlações da musculação convencional versus a sistemas dinâmicos. Então, eu vou elucidar um pouco mais sobre isso. Economia de movimento nada mais é
do que ajustar o corpo para que ele tenha uma maior condição, um maior sinergismo, uma maior força e uma melhor artrocinemática, ou seja, fazer com que as articulações trabalhem no melhor alinhamento, para daí sim eu ganhar o quê? Ganhar terreno e reduzir o meu passo em pista, ter economia desse movimento. Isso é performar. Garantir segurança nos deslocamentos, que também trouxe essa informação na live anterior. Inclusive, essa live anterior foi gravada e ela está no YouTube, né? Maior desempenho energético com menor esforço. Lógico, se a gente for falar de controle corporal, de integração de todo o corpo, eu estou trabalhando todo o meu corpo em conjunto, eu não estou trabalhando localmente, como eu escuto muitas pessoas, né, ou profissionais, enfim, falando em trabalhar algumas articulações locais, né, seja por uma chegada de poço, seja por uma série de poços, seja por um desenvolvimento em pista, um deslocamento em pista, né? Se eu tiver uma integração do meu corpo, automaticamente eu vou ter um menor esforço. Só lendo aqui. Edmar, o Lucas aqui está colocando que a live ela não está aberta, está tendo que aceitar. Já Edmar, vou está aí? verificar. Tá, vou Por, verificar aqui já para você. por favor, amigo, abre ela para o pessoal entrar aí com facilidade. A Vamos Thaís aguardar, pessoal. acabou de Oi? confirmar que tá aberta a sala, sim. Está aberta? Lucas, o Lucas está aí, ele que colocou aqui no chat aqui. Lucas, está aberto. Nós vamos tratar também, pessoal, o objetivo desse conteúdo, desse PDF, né, é os aprimoramentos fisiológicos e artrocinemáticos, né? O movimento articular mais eficiente. E aí eu vou explicar para vocês o que isso influencia. Nosso sistema nervoso central, que é a nossa CPI, que é o que comanda tudo, se ele detectar qualquer irregularidade, instabilidade ou insegurança, isso não necessariamente precisa ser do teu sistema nervoso central, pode ser algo relacionado também à questão cognitiva, uma chegada brusca num posto onde tu não te sente confiante, né, que tu tem algum receio de talvez se machucar. Isso é um movimento, é devido a uma artrocinemática irregular. O teu sistema nervoso central ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a transmissão de força. Ele vai reduzir o sinergismo. Se nós estamos falando num esporte de alto rendimento, nós não podemos reduzir, nós não podemos dissipar essa energia. Então, esse trabalho ele foi criado para ajudar atletas a alcançar melhores resultados com mais eficiência, precisão e segurança. Só uma dúvida, Edmar, está sendo gravada a live? Tá sendo gravado, sim, já começou a gravação. Top, obrigado. Então, damos a sequência aqui. Eu dividi esse PDF em alguns módulos, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar em fundamentos do preparo físico para o IPSC. E aí, o seguinte, pessoal, agora vamos começar a raciocinar aqui. Se eu for falar em fundamentos físicos do IPSC, isso envolve muito mais do que apenas força e resistência. Como o esporte ele exige deslocamentos rápidos, né? Mudança de direção sob estresse, controle motor, ele é refinado esse controle motor, e imprecisão, né? Movimentos complexos, porque o nosso IPSC ele é caracterizado por movimentos complexos, ele não é um esporte previsionado, onde eu sei onde é que eu vou botar o pé, que eu não vou ter nenhuma regularidade. Eu posso pegar a mesma pista e repetir ela 100 vezes e ela será sempre diferente. O ambiente é diferente, o piso é diferente, a pisada, a forma que tu chega. Então, são movimentos complexos, né? E aí, se eu for falar dessa introdução, eu tenho que falar o quê? Esse treinamento ele tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser funcional, específico e tem que ser periodizado, tem que ser estruturado. Quando eu falo em movimento funcional, eu não estou dizendo que amanhã vocês têm que procurar uma sala, uma academia de funcional. Não é nada contra o funcional, não é isso. Eu estou falando numa terminologia que são de treinamento geral esportivo, tá? Tem um pesquisador, né, um treinador que eu gosto muito, que se chama Michael Boyle. Ele trabalha muito essa questão dos movimentos, né, gerais esportivos, tá?
Então, vamos lá. O que eu vou tratar nessa aula 1? Tá? A aula 1, eu vou tratar dos objetivos, né? Apresentar a importância do preparo físico para a performance no IPSC, o que é o IPSC e como os fatores físicos influenciam diretamente no desempenho, a importância da explosão muscular, do controle corporal e resistência no esporte. Pessoal, o nosso esporte, ele é um esporte ATP-CP, ele é um esporte anaeróbio, ele é um esporte de força, né? A gente fala em potência, a potência vem depois. O que vem antes é a força isométrica máxima, é a força máxima. A potência, ela só atua quando o corpo já está em movimento, entre aproximadamente 5 a 7 metros. Então, se eu não trabalhar o meu corpo, pensando em performar, se eu não trabalhar o meu corpo com característica de exercícios explosivos, isométricos máximos, seja positivo, seja negativo, eu não estou transmitindo força para o esporte. Eu estou treinando o meu corpo, mas ele não é uma atividade específica para o esporte. E isso eu quero tratar com vocês, eu quero trazer essas informações para vocês. Ao mesmo tempo, se eu for falar de controle corporal ou controle motor, se eu não tiver um controle de todo o meu corpo, eu não vou ter estabilidade, pessoal. E se eu tiver instabilidade, seja gerada por qualquer motivo, seja pela pisada, seja por uma chegada brusca, o meu sistema nervoso central ele vai fazer o quê? Reduzir a transmissão de força. Isso é preservação do sistema. Felizmente ou não, mas é preservação. Então eu acabo dissipando a minha energia. Não estou performando como poderia performar. Resistência no esporte, fato, né? O que nós precisamos? Uma das qualidades, né, que rege o nosso esporte é a força de resistência. Necessitamos de força de resistência. Benefícios principais: melhor tempo de resposta, seja motor e cognitivo, né? Maior eficiência nos movimentos, prevenção de lesão e economia de movimentos. Tudo que eu falei até agora. Técnicas exclusivas aplicadas ao esporte. Então, pessoal, o IPSC ele é um esporte que envolve tiro dinâmico, com um alto grau de complexidade, tanto motora quanto cognitiva. Então, o que nós temos que trabalhar? Algumas técnicas físicas, motoras, aplicadas ou adaptadas ao nosso esporte, pensando em o que? Em maximizar ainda mais a performance. Aí entra a questão do conhecimento, do know-how, de eu saber selecionar técnicas, dinâmicas, metodologias que realmente transmitam força para o esporte, para a modalidade. Então, nessa aula, o que nós vamos trabalhar? Eu vou apresentar para vocês a influência das correntes europeias no preparo físico e como aplicá-las. Correntes europeias. Hoje, pessoal, o que se tem de maior modernidade no mundo da alta performance são as correntes europeias. E eu falo isso para vocês porque eu estou sempre em busca de conhecimento. Neste PDF todo aqui, ó, tem uma história de muitos anos e também tem muitas certificações e algumas dessas formações de cunho internacional. Isso tudo eu vou trazer para vocês. E, pessoal, uma coisa que é importante aqui, ó, isso aqui é em prol do esporte. Isso aqui é gratuito, tá? É parceria com a CBTP, é em parceria para os meus irmãos do tiro, porque eu sou atirador de PC. Então eu vou tratar o quê? Corrente holandesa, que é Franz Bosch, nada mais é do que o trabalho do controle motor ou controle corporal, estabilidade corporal. Como eu já comentei, se eu tiver um maior controle motor, eu terei um maior sinergismo. O que é sinergismo? Eu começo a conectar todo o meu corpo. Esse cara aqui começa a mandar e despertar, cara, vamos todo mundo trabalhar, vamos performar, vamos produzir força. E, ao mesmo tempo, estabilidade. Se eu não tiver estabilidade, eu não terei potência, eu não consigo trabalhar potência, porque eu vou estar limitado. Corrente russa, que é força máxima e força explosiva. Eu, Rafael Toné, treino já sistemas dinâmicos, que é a integração dessas duas linhas aqui, né, dessas duas linhas europeias já há alguns anos, pessoal. E eu afirmo para vocês que isso é o divisor de águas.
integração dessas técnicas e as demandas específicas do tiro prático, aplicação prática. Aonde que vai ter essa aplicação prática, pessoal? No grupo do WhatsApp. A CBTP criou hoje um grupo do WhatsApp para que vocês acessem, e é lá que eu vou jogar as informações. É lá que eu vou jogar exercícios, é lá que eu vou jogar os drills, é lá que eu vou estar sempre trazendo informação pertinente às nossas aulas. Então, quem não acessou, vamos procurar aí o canal aí para entrar nesse grupo aí. Tá? É um grupo da CBTP. Como combinar, né, esses métodos em um programa de treinamento. Isso tudo vai estar nesse grupo, né, que foi criado hoje. Tá? Dando a sequência aqui. Segundo módulo, desenvolvimento de força, resistência e velocidade, ou seja, né, a nossa terceira aula, onde nós falaríamos o quê? Treinamento integrado para o IPSC. Se eu for falar de treinamento integrado, eu tenho que combinar o quê? Eu tenho que combinar aspectos físicos, técnicos, cognitivos e táticos. Eu preciso trabalhar ou tratar das valências físicas e habilidades motoras. Valências físicas, né? Por exemplo, força. Força tem força dinâmica, força estática, força explosiva. Qualidades de força, né? Como força reativa. Quem é que assistiu à última live? Eu dei aquele exemplo, né? Ciclo de alongamento e encurtamento, Caio, né? Velocidade. Velocidade eu posso trabalhar o que? Aceleração, né? Movimento, reação, resistência anaeróbica, resistência aeróbica. Tudo isso eu preciso prever, tudo isso eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar a busca do equilíbrio, tanto estático, dinâmico, quanto recuperado. São componentes da estabilidade. Se eu falar de treinamento integrado para o IPSC, eu tenho que falar do quê? De movimentos compostos, eu tenho que falar de coordenação. Se eu falar de movimentos compostos, pessoal, entra naquela questão que nós falamos na live anterior, dos movimentos previsionados, ou seja, movimentos multiarticulares, a musculação em si, o clássico, o trabalho de hipertrofia, o fitness, né? A correlação desse trabalho com movimentos funcionais, ou seja, com treinamento geral esportivo. O que isso pode acarretar para um atleta de IPSC, né? Então, né, voltando aqui devagando, né, voltando para a nossa aula aqui, né, valências físicas, habilidades motoras específicas para o IPSC, sim, existem muitas valências e muitas habilidades. Só que eu tenho que, como profissional, eu tenho que entender como funciona o esporte e fazer a seleção correta de acordo com cada individualidade e de acordo com o momento do treinamento, de acordo com o lastro fisiológico do seu atleta. Então, isso é um trabalho que ele não funciona para um grupo. Ele é um trabalho personalizado, ele é um trabalho individual. Princípio dos sistemas dinâmicos, voltado para os atletas do tiro prático. Movimentos compostos e sua aplicação prática na musculação convencional e nos sistemas dinâmicos de treinamento aberto. Isso nós vamos tratar em aula, mas eu vou dar esses comparativos lá no grupo do WhatsApp. Agachamento, deslocamento com resistência, saltos direcionais, movimentos de força adaptados ao IPSC. Mais uma vez eu vou me antecipar. Tá, mas Rafael, tu não utiliza então movimentos básicos, movimentos multiarticulares, como agachamento? Sim, eu utilizo, mas de acordo com o momento do treinamento do atleta. Geralmente o momento de base, etapa de base, falando em periodização, quando se há necessidade de trabalhar uma síndrome de desbalanceamento, tá? Isso aqui é um aparelho de estudo, se chama uma tensegridade. Pés, joelhos, cristas ilíacas, só para vocês terem um norte aqui. Crista ilíaca direita, né? Para a grande maioria, coldre para trás, primeiro porta para trás, coluna. Vou falar de uma síndrome de desbalanceamento do quadril, né? Eu tratei lá em sistemas dinâmicos na aula passada, né? Em sistema de 4 barras. O meu quadril ele pode estar posicionado o quê? Num drop de quadril, num giro pélvico, numa retroversão ou numa antroversão. E isso vai ocasionar alguma disfunção, vai ocasionar alguma síndrome de desbalanceamento. Poxa, mas que coisa difícil isso. Sim, pessoal, se nós falarmos em esporte,
de alto rendimento, nós temos que pensar nessas questões. O nosso corpo, entendendo que algum segmento do corpo, o que é segmento? Alguma articulação do nosso corpo está em irregularidade, ele está em irregularidade, ele não está performando como se fosse um pistão, ele vai fazer o quê? Reduzir a transmissão de força. Então, nós não estamos falando em esporte de alto rendimento. Isso é uma cultura. Infelizmente, essa cultura, como tudo, né, tem que ser mudada, né, tem que se ter uma virada de página, né, como diz o Guga, mas em qualquer esporte de alto rendimento, tudo isso é cuidado, tudo isso se dá atenção. Tá? E o objetivo, né, desta aula vai ser o quê? Transferência de força, controle corporal, controle motor, no deslocamento em pista. Vou trazer estratégias para vocês aplicarem isso em pista. Tá? Eu já tinha lançado alguns vídeos naquela aula anterior, mas nós fiz uma síntese, na realidade. Agora a gente vai trabalhar o contexto todo aí. Dando a sequência aqui, pessoal. A aula 4, né? Eu vou tratar o quê? Da corrente russa aplicado ao preparo físico. Aqui é importante, pessoal. Se eu falar da corrente russa, eu tenho que falar o quê? Do complexo. Eu falo tanto do complexo, né? Eu posto tanto complexo, né? Complexo a seco, complexo com disparo real, né? E o que é o complexo? O complexo ele é um método de treinamento onde vários exercícios eles são realizados em sequência, em estilo de drill, em estilo de blocos, né? E isso tudo é trabalhado o quê? Sem pausa, em circuito mesmo, com diversas demandas. E essas demandas com exercícios de caráter, né, preparatório inicial, ou seja de mobilidade, seja de alongamento estático, alongamento dinâmico, pré-ativações, que seriam os PPAs, aí uma gama de informações que eu vou tratar isso tudo naquele grupo do WhatsApp. Exercícios preparatórios gerais, que aí poderia sim entrar aquele agachamento, para mim utilizar ele também como um PPA, ou com uma ativação neural, por exemplo. Se eu vou falar em potência, eu tenho que trabalhar com volume reduzido, tá? Volume reduzido de repetições. Não adianta nada eu estar trabalhando com volume lá de 10, 12, 15 repetições, que eu ainda vejo muitos atletas baterem nisso. Isso, pessoal, é para provocar dano tecidual. Isso é hipertrofia, isso é fitness. Isso não transmite força para o nosso esporte, tá? Então, eu posso usar uma estratégia de pegar esse agachamento, por exemplo, né, ou um supino, colocar bastante carga e fazer uma ativação neural, para mim aumentar o recrutamento. Vou trabalhar 4 a 6 repetições máximas. Quem é do meio, quem já treinou ou treina, sabe a dificuldade disso, do aumento de carga que gera isso. Só que aí eu estou despertando um drive neuromuscular aumentado, uma ligação tanto eferente quanto eferente. Só que daí eu sair desse exercício, eu vou procurar o quê? Um movimento que eu ganhe velocidade, que eu ganhe aceleração. Se eu estou falando nesse conjunto da cintura escapular, né, que seria o peitoral, o supino, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um apoio pliométrico, eu vou fazer um apoio em contramovimento, que seria uma descida brusca, tá? E uma gama de outras informações. E aí eu vou seguir o seguinte, dando a sequência, né? Falei em exercício preparatório inicial, preparatório geral, eu tenho que falar o quê? De preparatório específico. Aí é o furo da bala, porque o professor ou o treinador ele tem que ter um know-how de conhecimento para ele selecionar dinâmicas que realmente irão transmitir força para o esporte. Dinâmicas que eu trabalho no vetor de força favorável. Não adianta nada, por exemplo, né, eu estar fazendo movimentos pliométricos, agachamentos com salto em sentido vertical. Nesta fase de movimento preparatório específico. Por quê? Eu estou me aprimorando todo o meu conjunto muscular para ser um saltador vertical. Nosso esporte não é em salto vertical, nosso esporte ele tem um cunho diagonal, ele é em ataque, ele é em deslocamento frontal. Então, são estratégias, são informações muito pertinentes e importantes aí para quem realmente quer melhorar o seu aspecto físico, né? Quer performar mais. E, por fim, falando no complexo, eu não posso deixar de falar do mais importante, que é o quê? Exercícios competitivos. E o que é exercício competitivo no nosso esporte? Pista, pessoal. Pista.
Se nós não simularmos pista junto com o treinamento físico, o treinamento de força, nós não iremos transmitir. Esse cara aqui não está sendo educado para te ter o melhor rendimento em pista. Aspectos importantes para se pensar. Então, nessa aula eu vou trabalhar a introdução ao método Complex, desenvolvimento da força explosiva e rápida, isso é característica da corrente russa, treinamento que combina força isométrica, explosão e velocidade. Nosso esporte é exatamente isso. É isometria máxima, que é uma saída de start line, uma saída de posto, a explosão de um movimento já em pista, né? A velocidade, que é o deslocamento em força máxima, a aplicação específica de tudo isso que nós estamos falando, simulando tarefas competitivas no IPSC com integração ao treinamento de força. Grupo do WhatsApp, pessoal. Plano prático, como incorporar esses exercícios no treinamento semanal. Ok? Dando a sequência aí. Módulo 3. Nós vamos trabalhar o que? Agilidade, deslocamento, prevenção de lesões. Então, na aula 5, eu vou tratar de velocidade, precisão nos deslocamentos. E aí, pessoal, no IPSC, ele não é só velocidade e precisão nos deslocamentos. Eles são determinantes. Quando eu falo de precisão, pessoal, não é necessariamente a alça-massa, mas é a precisão dos seus movimentos em pistas. É achar estratégias, buscar estratégias para que você tenha maior segurança e para que você consiga fazer economia de movimento. Tendo economia de movimento, eu vou dissipar menos energia. Eu dissipando menos energia com economia de movimento, eu vou abaixar meu tempo. Automaticamente eu aumento o meu ritmo. Então, eu vejo assim, ó, que isso é determinante. Por quê? Nós trabalhamos a cada décimo de segundo, né? Ou melhor ainda, a cada milésimo, né? É milissegundos que a gente trabalha, a gente busca, né? Então, assim, a cada erro de posicionamento ou instabilidade vai comprometer o disparo. Então, portanto, o objetivo não é apenas se mover rapidamente, mas é de chegar no ponto certo, com controle, com estabilidade e pronto para atirar com precisão, com maior condição. Isso eu vou trabalhar muito com vocês na questão da biomecânica funcional e nos aprimoramentos biomecânicos. Então, falando, né, eu vou apresentar para os senhores, né, técnicas da biomecânica, aonde eu vou elucidar algumas questões aí, por exemplo, saída de start line, troca de direção, né, frenagens, algumas técnicas para a gente utilizar as molas do nosso corpo a favor, né? Na live anterior eu comentei até de uma saída lateral, né? Eu vou sair para a esquerda. Muitos atletas vão utilizar a saída para a esquerda com o próprio pé da esquerda. E aí, automaticamente, ele já deixou de ter o quê? Um aprimoramento biomecânico, que poderia ser utilizado que uma tríplice extensão lateral, aonde ele teria uma impulsão lateral, que ele teria tanto tornozelo, quanto joelho, quanto quadril do lado direito empurrando ele, mas também a forma correta de bater isso, para que tu tenha a condição dessas molas. Não adianta nada eu fazer essa saída para a esquerda, batendo o meu pé a um palmo da lateral do meu quadril. Praticamente as minhas molas já estão estendidas, então eu estou deixando de performar. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter o quê? Controle do corpo, eu tenho que ter resiliência de membros inferiores, eu tenho que ter controle, coativação, coordenação. Aí eu vou fazer uma saída mais eficiente. Ou seja, ao invés de fazer essa saída em força inicial, que hoje é comprovado cientificamente um ganho de 40 a 50 milissegundos, eu posso usar uma estratégia da ativação das molas do meu corpo, junto com uma força reativa, o ciclo de alongamento e encurtamento, aonde eu trabalharei o quê? Posso almejar até 200 a 250 milissegundos, pessoal. Então, são ganhos assim, ó, que tu vai somar. Isso, inclusive, eu calculei com o Guga, numa visita que eu estive com ele, na casa dele, no Rio de Janeiro. São ganhos astronômicos para nós, que a gente luta por milissegundos. Tá?
dando a sequência, né? Técnicas biomecânicas eu tenho que tratar. Eu tenho que tratar também o quê? Forma correta de treinar, né? Ou seja, melhorar o que era a minha agilidade, a minha aceleração. Aí eu vou falar de agilidade. Eu falei na live anterior, mas eu tenho que repetir isso. Eu vejo muitos atletas fazendo drills, circuitos, né, entre cones. Bacana, o pessoal se movimentando, se deslocando, só que sem um conhecimento de como o corpo funciona, pessoal, de como a biomecânica funciona, de como a gente pode extrair esses benefícios do nosso corpo. Então, eu vou fazer uma troca de direção. Eu não vejo o pessoal atuar com a ergonomia, com a biomecânica favorável. Se eu vou fazer uma troca de direção, eu tenho que trabalhar em tríplice extensão, eu tenho que ter controle e resiliência do meu pé, do meu tornozelo, eu tenho que trabalhar a minha linha espiral. Isso é ciência, pessoal. Isso é testado e comprovado em laboratório. Eu falo e continuo reforçando, o nosso esporte, infelizmente, ele é muito empírico nesses quesitos. Falta muita informação. E aí isso é um problema? Talvez o problema seja a falta de informação mesmo, né? O buscar, o ter esses contextos, né? Que nós vamos trabalhar. Aí, dando a sequência, né? O que nós temos que tratar, né, pessoal? Falando em velocidade e precisão dos deslocamentos, eu não posso deixar de falar da biomecânica funcional, né? Aí eu dei o exemplo da tensegridade, né? Da posição, por exemplo, do quadril. Isso influencia muito. Se a minha pelve, se o meu quadril estiver em retroversão, ou seja, com perdão da palavra, bunda de gaveta, bunda para dentro, meus amigos, eu anulei praticamente o motor primário, eu anulei o propulsor do meu deslocamento, que é o glúteo máximo. Então, eu tenho que trazer essas informações para os senhores, né? Temos que tratar também o quê? Das qualidades de força, né? Que eu já falei da força inicial, 40, 50 milissegundos, da força reativa, que a gente pode almejar 200 a 250 milissegundos, ou da força explosiva, trabalhamos ali com 100 a 150 milissegundos. Mas existem formas a gente poder usar o nosso corpo a favor em relação ao IPSC. Então, o que eu vou tratar aqui? Técnicas avançadas, né, pessoal? Falando na própria aula agora aqui, já divaguei bastante, né? Técnicas avançadas para aprimorar a agilidade e o tempo de resposta, movimento lateral, diagonal, transições rápidas entre posições, exatamente o que eu estava falando. Treino específico, como fazer isso, como saber, né, como ter um norte para isso. Saída de start line, mudança de direção e chegada ao posto de tiro, né? Uma chegada mais efetiva, mais enérgica, com Rafael, controle. Oi? só te interromper rapidinho. Tem bastante gente que entrou depois, só para alinhar com eles esses movimentos. Depois você vai dar os exercícios depois no grupo lá, certo? Só para alinhar para eles aí. Você Sim, está meu amigo. explicando primeiro? Isso. Isso. Essa aula, para quem não acompanhou no início, essa Aham. aula é uma síntese de todas as aulas que nós iremos tratar no decorrer aí desse ano. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando na aula 5, né? Certo. Tá? Então, são síntese. Tudo isso eu vou tratar, vou pegar uma aula, vou abrir, nós vamos tratar aí, sei lá, uma hora e pouco. As informações de drills, de exercícios, de atividades, eu vou abastecer naquele grupo do WhatsApp. Perfeito. Ok? Pode seguir, manda bala. Beleza. Então, eu estava falando de uma chegada de posto, né? Achar estratégias biomecânicas e controle corporal e estabilidade para que eu chegue de forma mais efetiva, com o meu corpo com maior controle, com freio, um ABS, né? E que eu consiga controlar meu aparelho de pontaria para efetuar o disparo mais eficiente. Dicas, né, para melhor economia de movimento, prevenção de lesões durante os deslocamentos rápidos, que é exatamente o sistema de 4 barras que eu tratei naquela live anterior e vamos tratar agora. Força, né, força reativa, tabela de milissegundos, eu vou apresentar para vocês esse comparativo, né, do que eu vejo hoje que 90% dos nossos atletas utilizam a força inicial, e essa força inicial, infelizmente, ela atua aí nos seus 40 milissegundos, então ela gera aí um ganho de 0,4, 0,5 décimos de segundo, né? É muito pouco, pessoal. Nós podemos almejar muito mais do que isso, tá? Podemos trabalhar em 0,20, 0,25 de décimos aí, tá? Aproveitando aqui o momento, pessoal, falando, né, em start line e aprimoramento biomecânico, eu vou fazer um convite aí a uma pessoa que eu tenho um carinho muito forte, muito grande, que para mim é uma pessoa assim, ó, da prateleira mais alta, como diz o gaúcho, né?
que é meu amigo Lucimar Domingues. Eu acredito que ele se faça presente e eu gostaria muito que ele desse um pequeno feedback aqui, Lucimar, sobre a Start Line. O que tu vivenciou comigo aqui quando a gente foi para o clube? O Lucimar já esteve algumas vezes aqui, fazendo o preparo dele, o trabalho dele, e sempre que ele esteve aqui, a gente trabalhou não só no CT, mas a gente sempre foi no clube para fazer os aprimoramentos biomecânicos. E ele vivenciou, né, aonde eu faço saída de start line ao sinal sonoro e eu consigo almejar aqui 4 metros. Isso está no grupo, tá no meu Instagram. Tem vídeo sobre isso. Lucimar, meu amigo, tá por aí? Sim, estou. Meu amigo, tu tem 2, 3 minutos. Muito obrigado, amigo. Boa noite a você e aos demais colegas presentes à reunião. Aproveitem, colegas, porque esse moço aí, ele é doutor no que ele fala. Às vezes parece ser muito complicado o palavreado técnico que ele utiliza, mas para nós, depois que a gente pega o fio da meada, facilita muito a nossa vida na prática do esporte, desse nosso esporte empolgante e envolvente. E o Toné, eu estive com ele em 2 oportunidades e tive a oportunidade realmente de vivenciar isso com ele. Eu não consegui ainda até hoje, porque a técnica para mim é um tanto quanto assim exigente, mas ele na start line ele simplesmente parece que tem molas nos 2 pés. Quando ele se concentra lá, aperta um botãozinho, as molas o joga lá na frente, uns 4 metros de distância, e realmente ele voa, né? Mas tudo é técnica, a gente tem que absorver a informação e colocar em prática. Tem que treinar realmente muito, se dedicar, porque no nosso esporte tudo é muito técnico, tudo é muito exigente, e essa técnica aí que ele transmite, realmente, principalmente a saída de posto, né? Você está ali na start line, então você está ali para arrancar, a maneira com que ele explica isso e demonstra realmente, na prática, né? Eu vi ao vivo, ele realmente, a explosão dele é fantástica, ele ganha um temporal ali nesse arranque da start line. Enquanto que a gente, réis mortais, demora um tempo ali, mesmo a gente achando que está muito rápido, para se sair do ponto de parada que está ali na start line, ele realmente ele voa, ele dá um salto lá na frente. Então é incrível e bem coordenado, né? E sem fazer careta, o moço, ele realmente ele dá um voo ali rasante para sair da start line. Realmente, eu gostaria que todos ficassem atentos às informações do grande Toné aí, porque ele é muito competente no que faz e a técnica dele realmente é fantástica. Falei demais, desculpa aí, meu irmão. Palmas, palmas para o nosso campeão mundial aí, Simar Domingues. Obrigado, irmão. Te agradeço a gentileza. Meu amigo, isso aqui não veio do dia para a noite, né? Esse aprimoramento, essa técnica, esse ajuste do corpo veio através de muito estudo e muito treino. Então, isso não foi em 1 mês, 2 meses ou 3 meses que eu aprendi. Mas é possível. Se vocês quiserem almejar, é possível. E eu estou aqui para ajudá-los. Vou trazer o que dica para maior economia de movimento, prevenção de lesão durante os deslocamentos rápidos, já falei, né? E força de resistência e tabela de milissegundos. Ok. Então, isso será uma aula, tá? Dando a sequência aqui, pessoal. Sistemas dinâmicos no IPSC. Sistemas dinâmicos, pessoal, eu posso dizer que eu fui participante, né, da segunda formação de brasileiros dessa corrente, tá? E aprendi muito a como achar estratégias, buscar estratégias para te ter um melhor controle corporal e uma melhor estabilidade, tá? Então, se eu for falar de sistemas dinâmicos, para mim, particularmente, isso é muito relevante, pois o nosso esporte, ele exige decisões rápidas, né? Adaptações, ele precisa de controle motor refinado, e também precisa de coordenação sob estresse. Cada pista, ela é diferente, né? Então, o atleta, ele tem que resolver o problema motor em tempo real. E isso aqui, eu utilizo já 2 anos e meio, cerca de 3 anos já,
E eu digo para os senhores, né, eu treino já há muitos e muitos anos, e isso é o divisor de águas. Tá? Inclusive, o nosso amigo Lucimar sentiu na pele o que é essa atividade do Complex, né? Então, o que eu vou tratar aqui em sistemas dinâmicos nesta aula? O que é a corrente holandesa, ou seja, Franz Bosch, né? Vou explicar para que vocês entendam o que é análise de movimentos, para vocês analisarem seus movimentos em pista. É importantíssimo que vocês, durante os seus treinos, vocês gravem os seus movimentos para poderem analisar, para achar, né, analisar as irregularidades e achar estratégias, né, buscar estratégias para assim performar melhor dentro do controle motor, dentro de uma melhor estabilidade, né, ou do próprio sistema de 4 barras, que eu tratei lá naquela aula anterior, aonde eu trouxe algumas informações aí de como, né, ter um corpo mais ativo para que ele, numa condição ao extremo, ele não se lesione, né, ou evite que aconteça isso, né. Por exemplo, o nosso esporte, ele é um esporte que ele demanda muito das nossas articulações, em especial do joelho. Então, para mim ter uma lesão de LCA, de ligamento cruzado anterior, é muito fácil, é muito fácil. Uma frenagem brusca, abrupta, né? Nós podemos aqui almejar, em média, tá, 300 quilogramas em cima do joelho. Então, pensem comigo, pessoal. Se eu não tiver um pouco de condição, eu estou suscetível à lesão. Vamos bater na mesa, né? Acontece muito pouco, felizmente. A integração dos 3 pilares do corpo, né? Cintura pélvica, core central, cintura escapular, para uma melhor transmissão de força, para que eu tenha um melhor controle de todo o meu corpo, buscando a estabilidade, buscando a biomecânica funcional. E se eu falar, pessoal, dos 3 pilares do corpo, é exatamente isso. É o quadril, é o core central e é a cintura escapular. Se eu tiver com harmonia de força nesses 3 pilares, tá? E como se fosse um bloco único, eu não vou dissipar energia. Eu vou transmitir, eu vou ser mais efetivo nos meus deslocamentos. Não só em movimentação, não só numa arrancada, não só numa frenagem. Então, são aspectos importantíssimos para se dar atenção. Treino direcionado para o controle corporal durante disparos em deslocamento. Isso eu vou trazer essas estratégias lá no grupo do WhatsApp. Aplicação prática, né? Ou seja, exercícios que fortalecem o equilíbrio e precisão dos movimentos. Como eu chamei aqui, né, nosso campeão mundial aí, Lucimar Domingues, eu também vou fazer um pedido aqui de um outro amigo que esteve aqui recentemente, nosso amigo Marcelo Marques, vulgo Pezão, ele sentiu isso aqui na pele. Se tu está aí, meu amigo, eu gostaria que tu desse 2 minutinhos de fala do que é o Complex. Tá aí, Pezão? Pelo jeito, não. Damos a sequência, então. Amanhã ele vai me perguntar. Vai assistir a aula lá no YouTube. Módulo 4. Resistência cardiovascular e condicionamento geral. Então, o que nós vamos tratar aqui? Se eu falar de condicionamento cardiovascular para o IPC, pessoal, essencialmente, né, a nossa atividade ele é as bases do alto rendimento. Então, embora as provas sejam de caráter curto, de curta duração, em média, né, 10 a 40 segundos, em média, 10 a 40 segundos, a intensidade ela é explosiva, com demandas anaeróbicas, ou seja, ATP-CP, né, fosfocreatina. Aí o uso da creatina, pessoal, falei lá na live anterior. E também ela é repetida, né, por diversos stages durante a competição. Mas se nós tivermos uma boa capacidade aeróbica, pessoal, sem dúvida, a resistência de vocês, a capacidade de recuperação de vocês vai aumentar. E o que isso vai influenciar? Indiscutivelmente, performar do início ao final da prova. Então, eu vejo assim que condicionamento cardiovascular é a base do trabalho, né, para o IPSC, para performar. Impactos do treinamento cardiovascular na performance do tiro prático, eu vou explicar isso para vocês em aula.
exercícios de alta intensidade, ou seja, os HIITs, né? Sprints, circuitos específicos para o esporte. Aqui entra muito a questão do complexo. Técnicas de respiração para manter o foco e controle em situações de alta pressão. Nosso esporte ele é em alta pressão, né? Ele exige de muita conexão, não é só motor, né? Exercício de sprint para fortalecer dinamicamente isquios, né, versus equilíbrio de força articular no joelho, trabalhando dentro da especificidade do movimento. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, na realidade, eu joguei essa informação nessa aula, porque é exatamente o que eu estava falando anteriormente, sistema de 4 barras, né? Tivemos até, há 2 anos atrás, uma situação que aconteceu aqui no Sul, aqui em Viamão, até foi uma prova que teve aqui, acho que, se não me engano, foi a primeira etapa, né? Há 2 anos atrás, aonde o nosso colega e amigo aí acabou se lesionando, né? O Diego, e isso tem muito a ver com a questão do sistema de 4 barras, né? Ele lesionou cruzado anterior, tá? Então, isso nós vamos tratar em aula, pessoal, dando a sequência aqui. Espera aí que apareceu um negócio aqui para mim, aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse troço aqui. Anotação, apagar. Aí, perfeito. Pessoal, então, falando sobre a aula 8, né? O que nós vamos tratar na aula 8? Para mim, pessoal, essa aula terá não só uma das mais importantes, ou talvez a mais importante, tá? É o treino combinado para condicionamento completo. Ou seja, né? Eu vou buscar e apresentar para vocês estratégias, né, que unem diferentes capacidades físicas em uma única sessão. Então, nós vamos tratar o quê? De força, de resistência, de agilidade, de controle motor, visando o quê? O condicionamento completo. Para que eu, atleta de PSC, né, eu, Rafael Toné, fisiologista e biomecânico, né, eu sinceramente vejo como essencial, né? Nosso corpo, ele precisa ser forte, só que ele tem que ser rápido e também coordenado. E também ele tem que ser resistente ao quê? Ao estresse, tanto físico quanto cognitivo. E isso nós vamos tratar nessa aula, tá? Onde eu vou fazer a integração da corrente russa e da corrente holandesa, com o ganho da resistência cardiovascular. Isso é uma consequência, né? Porque eu vou trabalhar isso um tempo que vai me gerar uma melhora da força de resistência. Eu vou trazer exemplos de treinos combinados semanais, né, para o desenvolvimento físico geral. Também cuidados pós-treino, né, como técnicas atuais de recovery, né, achando estratégias e formas para mim acelerar minha recuperação muscular, prevenção de fadiga, né, como o uso da sauna, liberação miofascial, sendo ativa ou não, botas de compressão, entre diversas outras técnicas, né? Aqui, um exemplo, né? Eu vou atirar 2 dias seguidos, né? O sábado e domingo. Ou melhor ainda, vou dar um exemplo do Mundial que aconteceu agora, né? Uma semana de tiro. O simples fato de eu terminar aquele dia de tiro e sentar numa roda de amigos e conversar e dar uma boa risada, isso já é caracterizado como recover. Não tomar cachaça, pessoal. Porque isso eu expliquei para vocês cientificamente na live anterior, do efeito que o álcool faz no alto rendimento, em relação principalmente à questão física, né, na absorção da energia. Isso influencia uma ingesta moderada de álcool, ela influencia em até 72 horas, pessoal. Então, isso não cola com alto rendimento. Além de influenciar no aspecto de sono, né? No momento principal, que seria o momento regenerativo do sono, né? Aonde tu teria que realmente ter aquele sono REM e não acontece, né? O sono cognitivo, né? A melhora cognitiva. E aqui até vou dar um exemplo, pessoal, e até gostaria que nosso outro campeão mundial aqui, né? Meu parceiro Lucas Roth, eu estou acompanhando ele também aí, falasse um pouquinho também sobre essa questão aqui das técnicas de recovery. Por quê? Nesse período que nós estamos trabalhando, a demanda dele é muito grande em relação ao treinamento físico, em relação às competições, em relação ao trabalho. E eu, como profissional, sempre fiquei com muito receio de levar ele a uma fadiga orgânica, uma fadiga crônica, né? E também na questão tendina e ligamentar.
Como eu falei na palestra anterior, um tendão, por exemplo, nós exigimos muito de tendão no nosso esporte. E ele leva, em média, pessoal, 48 a 72 horas para se regenerar. Então, tu imagina, lesionar um ligamento ou um tendão. Não vou dizer que acabou a carreira, mas influencia por muito, muito tempo, pessoal. Então, assim, são aspectos importantes, né? O Lucas também me trazia as informações de bato, né? Eu estou me sentindo agora mais apático, sonolento, estou bocejando muito. Então, nós buscamos estratégias de adotar alguns momentos de sono durante o dia, né? Aquela cesta depois do meio-dia. Eu também articulei algumas formas de recovery ativo, né? Onde nos dias que ele não treina força, né? Ele faz recuperação na bike, por exemplo, na bicicleta, para ele regenerar resíduos metabólicos e acelerar a sua recuperação. E deu certo. E no Mundial, nós trocamos muita informação. Ele foi com o tema de casa para lá, ele foi com o mesociclo, com a estruturação de treinamento, para ele não perder a força, né? A força explosiva, a força máxima. Então, ele teve alguns drills que ele fazia no hotel, mas ele também, a gente conversava diariamente sobre a questão da recuperação, de como ele poderia fazer, de como ele poderia articular isso. Amigo Lucas, se puder dar um feedback aí, tem 2 a 3 minutos. Oi, Rafael, tá me escutando? Estou escutando. Buenas. Peraí, que deu um tilt aqui. Agora tô enxergando. Vamos falar sobre Quer que eu comente específico sobre alguma coisa, Rafael, ou no geral? Meu amigo, dá o teu geral aí, né? Falei do recovery, falei da estruturação do trabalho, do complexo, enfim, né? Sim. Eu comentei sobre todas minhas dificuldades com o Rafael, tanto, por exemplo, como o Mundial, né? O tiro mesmo começava na segunda-feira, e eu viajei na segunda-feira anterior. Então a gente passa por muito tempo de viagem, muito tempo parado, a gente até não consegue ter uma alimentação correta, como eu tenho aqui. Então a gente foi adaptando tudo, ele adaptou minha alimentação também durante a competição, que eu notei uma diferença muito grande, então ajudou muito. O que eu mais senti diferença foi os PPAs que ele me passou, os As pré-ativações, né? pré-ativações neurais e também do corpo para antes da competição, para a gente fazer ali uns 15, 20 minutos antes da competição, para a gente deixar o nosso corpo ativo para entrar na pista com o corpo quente, para a gente conseguir realizar uma boa pista. Isso foi a minha maior diferença que eu senti. E no início é um pouco difícil para a gente conseguir assimilar tudo, mas hoje eu já estou com ele bem alinhado e tem feito bastante diferença. Ontem de noite a gente estava discutindo sobre isso também, porque eu treinei no Mundial agora com 9 milímetros, eu tirei com 9 milímetros, e agora eu estou treinando com a 12 porque eu vou para o Europeu. Então está sendo uma mudança de arma bastante grande, mudança de recuo, então a gente está também trabalhando sobre isso para ver como que eu posso me adaptar o mais rápido possível. Então, como o Rafael me disse, sempre tem o que melhorar, e esse estudo é muito grande, eu nem sabia que era tão grande assim, e tem muita coisa para melhorar ainda. Obrigado, meu amigo. Estamos não engatinhando, estamos caminhando, né, Lucas? Isso aí, estamos caminhando, caminhando. Aí. Obrigado, Seguimos Rafael. aqui, então. Obrigado, meu amigo. Seguimos aqui. Então, a próxima aula, né, o módulo 5, nós vamos trabalhar de mentalidade e controle do corpo. Nesta nona aula, eu vou trabalhar o quê? Foco e controle mental durante o preparo físico. E aqui, pessoal, aqui nós temos que dar uma atenção, né, porque o tiro prático, ele exige muito que não só velocidade, né, e precisão nos disparos, mas ele demanda de muito controle mental. Isso que nós estávamos conversando ontem. E esse controle mental ele é absoluto, sob estresse. E aí, pessoal, eu vejo assim que a capacidade de tomada de decisão, né, ela é o que? Ela é em milissegundos. É muito rápido. E esse foco ele tem que ser inabalável, em meio que a essas variáveis imprevisíveis. Por quê? A nossa prova, o nosso esporte, ele é imprevisível. Eu pego a mesma pista e faço ela 100 vezes, ela vai ser sempre diferente. Então, no contexto do preparo físico, o que eu penso? Né? Desenvolver um foco de controle mental, né?
ele é fundamental para mim transferir o que as qualidades físicas impostas no IPSC, né? Para mim performar essa prática na pista. E aí, nessa aula, pessoal, eu vou fazer um convite aí para um parceiro, amigo, né, que o tiro me deu, que inclusive eu chamo ele de meu pai do tiro, né? E eu quero que essa pessoa traga informações, né, para vocês. Ele vive o tiro, né, o tiro no Brasil há mais de 3 décadas, e é o meu amigo Coronel Edgar Marcelo, tá? Então ele vai colaborar comigo nessa aula. E aqui, pessoal, eu vou tratar algumas coisas como, por exemplo, técnicas de atenção plena, né, que é através de respiração, ou a própria respiração em caixa, né, que ela é muito parecida com o Anaconda, né? Então, por exemplo, inspira-se 4 segundos pelo nariz, sustenta 4 segundos no pulmão, né? E aí solta lentamente pela boca e eu seguro 4 segundos. Então, isso favorece o quê? Essa questão do controle, né? Da resposta, né? Da minha adrenalina. Então, isso tudo influencia. E também, pessoal, o que é importante aqui a gente tratar é Vou daquela mandar pista um vídeo do controle. Roberto para falar assim. É daquela pista controle, que inclusive eu fiz um vídeo para trazer essa informação para os senhores, né? Quando eu falo em buscar a forma ótima, o que é a forma ótima, né? O ápice, né? Eu estar me medindo o treinamento físico e saber se eu estou transmitindo esse treinamento de forma adequada para a pista. Seria aquela pista espelhada. Eu fiz o vídeo lá explicando questão dos dados, questão do ritmo, a planilha, né? Para mim almejar essa forma física. Porque como o nosso esporte ele não é previsionado, ou eu vou ganhar ou eu vou perder. Se eu perder, eu tenho que entender o quê? Se o meu trabalho, o meu treino está adequado ou se ele está em excesso. Então, tudo isso tem que ser dosado. Eu doso isso semanalmente, mas pode ser feito quinzenalmente, mensalmente, mas é importante quando a gente fala em alto rendimento. Também aqui, pessoal, eu vou trazer o quê? Técnicas de ativação, tá? De ativação da respiração, ativação visiomotoras, que era um pouquinho que o Lucas comentou, tá? E também de ativações neurais. E o que é isso? Isso também é uma formação de cunho internacional. O profissional se chama Nuno, ele é um português, hoje ele mora na Espanha, e ele trabalha com grandes times de futebol na Europa, e eles trabalham muito essa conexão neuromuscular. Então, a conexão visiomotora favorece o quê? O meu cognitivo de forma mais rápida. Nós não trabalhamos por milissegundos, então eu dou condição para o meu corpo, o meu sistema nervoso central, interpretar e reagir de forma mais rápida. Ao mesmo tempo, ativação neural. O que é ativação neural? É um pouco diferente do PPA, da preparação, né, de movimentos, onde eu vou trabalhar o quê? O meu sinergismo corporal, a melhora da minha força, né, a integração do meu corpo, mas eu vou trabalhar mobilizações e técnicas para mim trabalhar o quê? Quem leva essa informação. Então, vou falar em cintura escapular. Eu vou fazer análise dos nervos que são responsáveis por levar essa informação e fazerem o recrutamento da ação muscular, ou seja, a ativação da ação muscular. Então, isso é treinável, pessoal. Existe técnica, existem ativações para isso. Estamos falando em milissegundos, podemos almejar e melhorar esses milissegundos. Ok? Então, aqui nós vamos trabalhar a importância do alinhamento mental com a performance física no IPSC, estratégias de concentração e controle emocional durante os treinos e competições, técnicas para reduzir estresse, aumentar a confiança e melhorar a execução sob pressão. Ok? Próxima aula. Aula 10. Planejamento de treinos e periodização. Aqui, pessoal, é achar o quê? É buscar estratégias para me melhorar o quê? A minha velocidade e a eficiência dos meus deslocamentos. Desenvolver o melhor controle motor, estabilidade e também almejar o quê? Aumentar a minha resistência à fadiga, tanto física quanto cognitiva. Periodização nada mais é do que um esqueleto do trabalho.
Esse esqueleto do trabalho ele pode ser trimestral, semestral, anual, né? Mas é importante. Eu entendo, eu como profissional entendo que a periodização ela não é algo fechado, rígido. Bom, eu estruturei o trabalho aqui e esse atleta ele tem que seguir exatamente o que está aqui. Não, nós não somos máquinas. Vai ter que ter ajustes durante esse processo, tanto em intensidade quanto em volume. Vai ter que ocorrer ajustes. É o que o Lucas estava comentando. A gente, praticamente todos os dias a gente conversa e sempre tem algum ajustezinho que a gente está sempre fazendo, né? Em virtude da individualidade biológica dele. Então, assim, ó, pessoal, se eu for falar, né, dessa resistência tanto física, né, quanto a resistência cognitiva, para mim garantir potência, eu preciso trabalhar também mobilidade, né? Eu preciso ter um controle para mim ter uma melhor precisão, não só do meu aparelho de pontaria, mas uma precisão do meu corpo sob estresse. Então, principalmente pensando o quê? No acertar a forma física. Aí eu chegar no momento competitivo, ou seja, na pré-competição, e eu usar estratégias de taper, ou seja, eu ter o conhecimento e modular o que? A intensidade e o volume de acordo com a base de treinamento e as individualidades do meu atleta. Para mim ter o quê? Uma supercompensação e para mim poder performar mais no dia da prova. Isso é um assunto que eu escuto muito o pessoal falar, mas o que eu tenho que fazer? Eu treino até o último dia de prova? Como é que eu articulo isso? Acho que tinha um áudio aberto aí. Então, se eu for falar sobre periodização, pessoal, macrociclo, por exemplo, vou dar um exemplo de um macrociclo simples, 16 semanas, tá? Eu tenho que ter uma fase de base, uma etapa de base, uma etapa inicial, onde aproximadamente eu vou trabalhar em só 6 semanas. E aí, dentro dessa etapa de base, entraria o quê? Exatamente a questão das síndromes de desbalanceamento, os desequilíbrios. E aí, se eu falar em síndromes de desbalanceamento, eu vou falar em padrão alterado de movimento. E aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo aí ao meu amigo, né, que esteve aqui comigo também. Eu venho dando um auxílio para ele, uma ajuda, que é o meu amigo Daniel Polverini. O Daniel, macaco velho também no tiro, todos conhecem. Quando ele chegou a mim, ele tinha existia-se algumas síndromes de desbalanceamento, aonde ele não conseguia mais nem utilizar o revólver, né? Ele estava atirando de pistola porque ele sentia dores. Dores. Lógico que ele tem alguns componentes estruturais, e como se diz estruturais, a gente não consegue modular. O modula muito pouco. Mas existiam muitos movimentos compensatórios, muitas articulações com irregularidades biomecânicas. Fizemos um trabalho, hoje o Daniel voltou a tirar de revólver e está aí, bem, sem dor, né? Se o amigo estiver aí, Daniel, te dou 2 minutos. Daniel Polverini. Fala, Rafa. Boa noite a todos aí. Eu tive uma Vou tomar uma experiência. água. Alô? Ô? Toca a ficha, vou tomar uma água. Eu estive lá com o Rafael, principalmente por causa das lesões nos ombros e punho e epiconde também, né? O cotovelo, que também sofre bastante com o revólver. E percebi que eu não tinha estrutura nenhuma. E o Rafael veio me acompanhando, ainda está me acompanhando ainda, né, com os treinamentos. Hoje eu nem lembro de nenhuma dor ou fadiga nos ombros, principalmente, que pelo fortalecimento e toda a estrutura, né, dos exercícios que ele veio passando especificamente para poder fazer minha ancoragem funcionar, né, e deu muito certo, né, então continuo aí gatinhando com ele aí, cada hora precisando de alguma coisa, grito o Rafael lá, ele passa exercício específico, e com isso eu continuei realmente voltar a disparar com um revólver aí sem ter dores, né? Sem ter nenhuma fadiga no cada final de competição. Obrigado, meu amigo. Isso aí, Ah, conversando com o Daniel, é o seguinte, né? Tu veja, um atleta renomado, um atleta de mais de 30 anos de IPSC,
mas ele fez o quê? Ele esvaziou o copo e ele ouviu e ele testou. E hoje está aí, atirando de revólver novamente, né? Felizmente. Então, falando aqui nessa parte de base, né, deu o exemplo do Daniel, aí uma fase específica que teria um período onde eu trabalharia, sei lá, 10 semanas, onde eu já buscaria estratégias, né, por exemplo, como o Complex, que eu falei para os senhores, para mim melhorar o meu condicionamento e performar mais. Aí eu vou pensar também na periodização, não posso me esquecer do período pré-competitivo, que eu vou trabalhar 2 a 3 semanas, né? E o período da competição, que é exatamente o que o Lucas estava comentando, né? O Mundial. Ele atirou uma semana, mas ele na semana anterior ele já estava em deslocamento. Então nós tínhamos que buscar estratégias para que ele mantivesse a sua performance física. Por quê? Nós somos seres aeróbios, pessoal. Se nós não estimularmos o nosso corpo, num limite de 5 dias, nós entramos em destreino. Começamos a perder energia e começamos a desligar o nosso corpo. Então, é de fundamental importância a prática, a periodização. E esse planejamento, pessoal, eu vejo assim que a chave do IPSC seria um planejamento plurianual. Isso eu tratei, eu já fiz algumas reuniões já em parceria com a CBTP, mas isso eu tratei na primeira palestra que eu fiz para delegação de Röntgen, quando foi para o Mundial. Que o ideal, o sonho, né, de todo preparador físico seria trabalhar com um atleta de 2 a 4 anos. Aí sim, eu poderia criar um atleta. Eu não vou conseguir ter esse ganho em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tá? Vou ter melhores, sem dúvida. Mas isso é alto rendimento. Isso é o que qualquer esporte baseado em alto rendimento faz. Tá? E, infelizmente, essa cultura nós não temos. Né? Quem sabe as coisas estão mudando, quem sabe a gente consegue almejar isso. Né? Então, trabalhar dentro do quê? Né? Da análise de cada indivíduo, do lastro fisiológico, né? Das individualidades, entrar com as técnicas, né? Dos sistemas dinâmicos, treinos combinados, entre diversos outros. Né? Então, pessoal, falando como estrutura do plano de treinamento semanal, né? E mensal para evolução progressiva, alternância de carga, volume e intensidade para lesões, né, para evitar lesões e otimizar a performance, sim, é importante. Dependendo da situação, é importante saber como fazer essas alterações para que não aconteçam lesões, né, ou fadiga crônica. E importância, pessoal, descanso ativo, recuperação no ciclo de treinamento, né? É fundamental a importância isso, tá? É ter esse conhecimento. Então, essa vai ser a aula 10, né? A aula 11, que é a última aula que nós vamos falar agora, né? Só falando um detalhe aqui, né, pessoal? Não existe receita para bolo. São muitas variáveis aqui. Mas é importante querer mudar, né? Daniel comentou, não é fácil, né? Mas foi um processo que ele foi trabalhando e hoje voltou a tirar de revólver. E eu fico muito feliz por isso. A aula 11 eu vou tratar o que com os senhores? Nutrição e hidratação para atletas de IPSC. Então, pessoal, o objetivo, né? Eu trouxe alguns tópicos, falei um pouco, falei sobre suplementação, sobre várias dinâmicas naquela palestra anterior, a palestra da saúde, Semana da Saúde, né? Mas se eu for falar de nutrição ou hidratação, pensando no IPSC, eu tenho que considerar o que? As exigências, né? Exigências físicas, exigências cognitivas, que envolve o tiro prático. E isso vai acarretar o quê? Na precisão dos meus movimentos. Eu preciso buscar estratégias para ter uma manutenção, né, do meu componente físico, né, e também mental em prova. Então, o que nós vamos tratar aqui nessa aula? Né? Eu tenho que, para mim, manter os níveis, né, de energia, tanto mental e física. O que eu preciso buscar aqui na nutrição e hidratação? Prevenir a queda da concentração durante as horas de prova, que são muitas horas de prova, seja com suplementação ou outras ferramentas. Eu preciso otimizar a resposta neuromuscular, que aí é a questão motora, né? Mas também eu preciso pensar em uma melhora na precisão e no tempo de resposta a isso, tá? E isso tem a ver muito com a nutrição e a hidratação. Também eu tenho que pensar na questão de evitar fadiga, ou tremores, né? Seja por hipoglicemia, ou seja por desidratação, ou seja por erro em suplementações ou bebidas isotônicas, né?
Eu até brinquei, né, com Gatorade turbinado, né? Eu sei de muitos atletas, respeito, mas eu sei de muitos atletas que utilizam energético, e lá eu trouxe os pontos positivos e os pontos negativos, né? Que podem acarretar para um esporte e ele precisa muito do componente cinético, né? Motor, mas também do componente cognitivo, né? E aí, pessoal, eu vou trazer essas estratégias, né? E vou buscar outras, é claro, para a nutrição pré-prova, dia de prova, também a recuperação, né? Vou atirar no outro dia, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, suplementação adequada para as demandas fisiológicas do tiro prático e a importância da hidratação, né? Cálculos para que vocês saibam a quantidade necessária e ideal para cada um, tá? Nessa aula, possivelmente, eu vou trazer um convidado, eu vou trazer o meu médico de medicina do esporte, tá? Parceiro aí, provavelmente ele vai topar estar junto aqui para trazer ainda mais informação para os senhores, tá? Sobre as aulas é isso, tá? Isso aqui nada mais é do que os pilares do método RT, controle postural durante os deslocamentos de tiro, né? Adaptações dos métodos corrente russa, holandesa para diferentes níveis de atletas, iniciantes, intermediários e avançados, a conexão entre a técnica do tiro e o preparo físico, tudo que eu falei até agora, pessoal, tudo que eu falei até agora. Visão geral do programa, né? E todo esse PDF que eu acabei elucidando agora. Então, esse programa ele oferece o que? Uma abordagem progressiva, metodológica e prática para atletas de IPSC que buscam uma melhor performance física, técnica e biomecânica, prevenindo lesões, né? Aumentando a longevidade no esporte, desenvolvendo um controle corporal eficiente, aliado ao quê? A precisão, a velocidade exigidas pelo tiro prático. Por fim, deve ser no caráter físico, né? Falando em precisão, em potência, em velocidade, eu trouxe esses aspectos naquela live anterior. Sei que o DVC é na organização, né, da questão do armamento, mas eu posso falar em DVC físico. E, para mim, pessoal, isso, como preparador físico, é o que tem de mais importante, né? A preparação física eficiente é o diferencial que separa um bom atleta de um campeão, de um atleta campeão do IPSC. Pessoal, meu muito obrigado para quem esteve conosco aqui. Não sei se existe alguma dúvida, se eu posso ajudá-los em mais alguma coisa. Nós falamos sobre o calendário, já foi discutido com a CBTP, tivemos que mudar algumas coisas, estamos cruzando as informações com as datas das competições, mas eu já almejo fazer essa primeira aula neste mês mesmo, na data do dia 25 de junho, que é uma quarta-feira, tá? Só ainda vou ter a batida do martelo ainda com a CBTP. E sem delongas é isso aí, pessoal, tá? Espero que vocês já tenham entendido como funciona a coisa, tá? E estou aqui mais alguns minutinhos aí, se alguém tiver uma informação aí. Meu muito obrigado. Nós que agradecemos aí, Rafael. Obrigado a você. Certo, certo. Pessoal, então boa noite. Falamos na sequência. Quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, seria muito importante entrar lá, porque é lá que eu vou trazer as informações, tá? É lá que eu vou apresentar os drills, enfim. E lá eu estou à disposição dos senhores e das senhoras aí para questionamentos e trocar informações, tá bom? Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado, Abraço, boa noite. abraço a todos. Abraço, obrigado. Alô, boa noite.